Olá, como você está? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Escorpião. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Escorpião. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Escorpião, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. Gostei dessa energia para vocês. Deixa eu pegar mais uma carta aqui. Tem a ver com esse... aqui é arrisque-se, tá? Vamos ver o que mais vem aqui para vocês. Com um complemento. Olha, perfeito, tá? Gostei. E me chama a atenção, né, gente? A energia dos pássaros. Olha, uma energia tríplice dos pássaros para vocês. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto muito quando vem pássaros na minha mesa. É sempre uma notícia boa, é sempre uma notícia que tem a ver com boas novas, com coisas novas e melhores chegando aí nas vossas vidas. Tá bom, meus queridos? E aqui, olha, já me traz até essa questão desse portal. Tem muito a ver com a energia do nosso ano. Essa carta abre a vossa leitura trazendo mensagem sobre liberdade. Então, liberdade, liberdade, né? Abre as asas sobre nós, exatamente aqui para vocês. E muito dessa questão que tem a ver com o ano. Então, quando a gente analisa a energia do ano de 2026, ele é um ano, o somatório vai dar o número 10. E na redução, chegamos à energia do 1. Então, olha só que interessante, né? Antes, aqui, na minha direção, né? Daqui para cá, nós temos esse fechamento de um ciclo, a energia do 10. Daqui para frente, a energia do 1. Então, é bem nesse movimento aqui para vocês, tá? De abrir as asas para um novo momento, um novo cenário, um novo início para vocês. A energia do 1 vem trazendo esses novos inícios aqui para vocês, tá? Aqui, essas duas cartas, quando diz aqui arrisque-se, então assim, são aqueles momentos em que a gente não é se arriscar no sentido de se colocar em risco, né? Parece meio paradoxal falar assim, mas é. Então assim, claro, você não vai se arriscar a tal ponto de envolver coisas assim muito sérias na sua vida, né? Então assim, dar o passo, mas é aquele movimentozinho em que às vezes a gente vai fazer algo com aquele friozinho na barriga, mas é o que dá toda a diferença, sabe? Então assim, um pouquinho de arrojo, um pouquinho de, né, um pouquinho não, um super arrojo, né? E muita confiança, mas são aqueles ingredientes que você vai pegando um pouquinho de cada um, vai colocando e dá certo, né? Então assim, para que a gente possa descortinar novos horizontes, muitas vezes esse se arriscar aqui para mim vem como sair da zona de conforto, né? E essa zona de conforto, na verdade, tem a ver com esse portal para vocês, tá? Então assim, é como se fosse um rito de passagem, então é a passagem para um novo momento para vocês, tá? Então assim, você se vê nesse ímpeto de se jogar, de se lançar, tá? De dar esse salto de fé na direção do novo. Aqui tem muito da energia do louco, o arcano maior do louco no tarô, né? Que tá lá, imbuído, né, junto, misturado com as energias do ano, até porque o 10, a gente avalia a energia do 1 do ano, mas não podemos esquecer que esse 1 veio de onde? Veio do 10, né? Então tem uma matemática aí envolvida, e esse 0 do 10, que compõe o 10, né, ele traz a energia do arcano maior do louco. Então tem muito daquela questão do louco, né, de se lançar, de se permitir descortinar novos horizontes aqui e de principalmente trabalhar dentro dessa energia da liberdade do ser. Aqui essa questão da diligência, eu tirei essa carta como uma confirmação, então fica forte isso para mim, e também por conta dos pássaros, que além dos pássaros trazerem essa energia de liberdade, essas confirmações de coisas boas e melhores chegando nas vossas vidas, também me traz esse olhar diligente, esse olhar que ele é muito auspicioso. Por quê? Porque o pássaro, ele vai sobrevoar, ele vai avaliar o cenário antes de aterrissar.
antes de pousar. Tá? Então, assim, aqui, olha, mostra um pássaro sobrevoando um terreiro. Então, assim, enquanto ele está lá voando, ele está lá observando. Então, mostra que essa atitude, ela não é insana, né? Ela não é um passo que você dá na direção do precipício, não é isso. Você avaliou todos os cenários, você estudou todas as possibilidades, tá? E o que permite você realmente se lançar, tá? Então, essa carta aqui, ela fica confirmada aqui para mim, essa questão do risco, que não é um risco, né? É um movimento, na verdade, muito diligente, muito auspicioso e um movimento na direção de uma liberdade do ser. Com essa carta também fica muito forte essa energia para vocês, porque, veja, nós temos um barco à vela e esse barco à vela, ele tá voando. Então, assim, gente, 4 cartas, né, trazendo essa sabe, esse alívio, essa paz, essa plenitude, essa abertura. Então, assim, tá muito forte essa questão de não ter amarras aqui para vocês, né? Esse ponto de partida aqui para vocês, a leveza do ser, a liberdade de seguir e de navegar para onde você deseja. Então, existem realmente finalizações. Importante também a gente avaliar que nem o barco e nem o pássaro, ele vai carregando, nem o louco, né? Ele vai carregando muitas coisas, porque esse peso em excesso, né, de carregar fardos, de carregar, né, aqui o barco, por exemplo, ele vai atrasar, na verdade, o seu processo, né? Então, não tem como a gente descortinar novos horizontes, fazer a passagem para uma nova fase das nossas vidas, carregando questões aí que às vezes já até finalizaram. Tá? Então aqui vem uma energia também de muita leveza para vocês e desprendimento. Isso tem a ver com essa energia que essa carta traz, que é uma força central na vossa leitura, trazendo a palavrinha iluminação. Então, quando isso acontece, né, é aquele momento do despertar, é aquele momento que dá o clique, a gente tem mudanças majoritárias, são shifts, são mudanças grandiosas na nossa perspectiva. Então, antigas crenças não fazem mais sentido. Antigos relacionamentos, às vezes, não vão nos acompanhar neste novo momento. Enfim, é aquela situação assim que você fala, meu Deus, eu preciso pintar as paredes da minha casa, eu preciso redecorar minha casa, eu preciso mudar meu guarda-roupa, sabe assim? Quando nada ou algumas coisas, né, começam a não fazer mais sentido. Então, dá aquele clique que é assim imenso, né, repentino, vem como um raio e aí a gente fala assim, nossa, alguma coisa mudou dentro de mim. Então aqui vem muito sobre essa questão da passagem, você dorme de um jeito, acorda do outro e vê a sua vida e se vê também dentro de uma nova perspectiva, onde você se vê num movimento de abre as asas, né, que eu quero voar, eu quero, sabe, eu quero me desprender, eu quero me sentir mais livre, eu quero me sentir mais solta, mais solto, tá? E como eu disse, não tem a ver com algo de ser insano a tal ponto de se colocar em risco, né? Não é nesse sentido, mas é do movimento de fazer algo inovador. E muitas vezes a gente vai ter que deixar certas coisas para trás, tá? Que está representado aqui com certas finalizações para vocês. Tá bom, meus queridos? Um momento aqui de liberdade e grande despertar. Lembrando que o despertar, que quando acontece, né, essa mudança na nossa consciência, ele vai acontecer diversas vezes nas nossas vidas, tá? Não só nessa vida, mas em toda a vida do espírito. Isso sempre vai acontecer, tá? Porque nós estamos alargando, expandindo a nossa consciência cada vez mais, tá? Então eu quero fazer com vocês aqui, meus queridos, eu quero fazer um mantra que tem a ver com esse momento para vocês, tá? Uma energia bem gostosa de liberdade, tá? Para que a gente possa ativar ainda mais essa energia para vocês. E o mantra é o seguinte: eu desperto para uma nova vida de liberdade. Eu desperto para uma nova vida de liberdade. Vou fazer mais uma vez, que tá lindo isso, gente. Eu desperto para uma nova vida de liberdade. E assim é. Então, meus queridos, nossa, eu espero que vocês possam sentir essa energia tão bonita chegando aí nos vossos corações. E a ideia é que vocês trabalhem com este mantra.
todos os dias. Levem este mantra com vocês nesse lindo voo que vocês estão fazendo, né? Alçando novos e maiores horizontes, e também comecem a trabalhar com essa energia a partir de agora. Escreve aqui embaixo nos comentários, porque quando nós escrevemos, nós estamos trabalhando numa energia tríplice, uma união de força tríplice. Por quê? Verbalizamos, lançamos isso para a matéria, decretamos isso para nós e lançamos isso para o universo. Então é realmente muito forte, tá? Principalmente se você verbalizou comigo e ainda também está escrevendo, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, esse é o primeiro mantra da vossa leitura, com certeza no decorrer da vossa leitura haverão outros mantras aí também, tá bom? Então vamos lá, enquanto vocês vão escrevendo, eu vou embaralhando aqui. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão, meus queridos, por todo o amor, todo o carinho que recebo de cada um de vocês. Também todo o apoio e carinho dos membros aqui do canal. Gratidão por todos vocês que apoiam o trabalho. Gratidão por tudo que vocês fazem, por todo o amor que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que chega assim aqui no meu coração como um forte, poderosíssimo abraço de luz. E nós vamos assim, corações sempre unidos, nesta grande e poderosa energia do bem maior. Corações sempre unidos, e assim é. Signo de Escorpião. O que mais eles precisam saber para este momento? Agora com o tarô. O que mais os queridos regidos sob o signo de Escorpião precisam saber para este momento das vossas vidas? Tarô. Signo de Escorpião. Quais são os recados? Quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Escorpião? Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sempre sobre as vossas vidas, iluminando sempre os vossos passos, as vossas escolhas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. E vamos lá. Olha, gente, que lindo! E aqui fica confirmado para mim que esse passo, esse movimento, ele realmente traz muito sucesso para vocês. Olha só, sucesso material, tá? Olha. E aqui, gente, meu Deus, o que é isso, essa leitura para vocês? Olha, confirmadíssimo para mim, tá? Sobre essa questão que tem coisas que vão ficar para trás. Gostei, eu adoro essa representação aqui. Aqui, gente, tem uma energia linda material, tá? Então, assim, esse passo e esse... como eu disse, não é um risco, é um movimento. Eu vou trocar a palavra risco e eu vou falar sobre arrojo, né? Ser arrojada. Ser arrojado é um passo de coragem, um exercício de coragem, tá? A força que vem do coração, né? A ação que vem do coração, o passo e o compasso que derivam dos nossos sagrados corações. Então, esse ato de coragem, de determinação, de auspiciosidade, ele vem trazendo coisas muito boas, financeiramente falando aqui, energia para a sua família, para aqueles que você ama. Olha, lindo, hein? Bem forte essa energia para vocês. E é algo que está escrito verdadeiramente nas estrelas. Olha, perfeito, tá? Perfeito para vocês. E aqui, olha, nossa, tá muito boa a energia. Olha, a energia do sol. O que é isso, gente? O que é isso? Perfeito, tá? E aqui a energia que confirma para mim essa questão das escolhas, tá? Existe uma avaliação muito grande, tá? Então tá super confirmado para mim que não é um passo. Como tem algumas questões emocionais aqui, às vezes a gente quer ir no ímpeto, né? A gente quer ir no frisson, mas essa diligência é o que está fazendo a diferença aqui, né? Principalmente quando a gente passa pelo processo de despertar e aí a gente começa a ver que tem uma série de coisas das nossas vidas que não estão fazendo mais sentido. A vontade é realmente sair, né, rasgando a fantasia. Então, assim, a gente quer mudar tudo da noite para o dia. E às vezes isso não vai acontecer, porque dentro de nós mudou.
Mas aí fora, como nós estamos, a energia ela caminha num passo muito mais rápido, né? Muito mais rápido do que na vida material, então assim, dá esse entrave, né? Dá esse conflito, tipo, dentro e fora. Então dentro de mim tá uma coisa, lá fora tá outra, fica meio esquisito. Mas eu vejo aqui uma calma muito grande, uma harmonia muito grande, como eu falei, a questão da diligência, ela vem aqui para ajudar com que essas escolhas sejam feitas de forma paulatina, ou seja, eu vou realmente me lançar, eu vou me projetar, mas eu vou avaliar todo o cenário. Eu vou avaliar todo o cenário, tá? Então, assim, existe, essa escolha, ela parte de um ponto que não é, sabe, um devaneio, não é uma ideia qualquer, não, é pensado, é avaliado e é muito bem discernido, tá? Isso é muito importante porque essa é a receita do sucesso, tá? Então, olha só que lindo para vocês, gente, tá fantástica essa energia. O arcano maior do Sol, como eu estava falando sobre a questão do 10 e do 1 do nosso ano, ele é um dos arcanos, embora às vezes esquecido, ele está nesse composê. Por quê? Porque o arcano maior do Sol, ele tem o mesmo somatório do ano, 9, 1, 10. Ele é 19, 9, 1, 10. O mesmo 10 do ano e na redução o mesmo 1 da energia que rege o ano. Né? Então, assim, é perfeito para vocês e aqui mostra, olha, bênçãos muito douradas. Então, realmente confirma para mim essa energia de sucesso, tá? Esse passo que vocês estão dando, seja ele na área de trabalho, seja ele em alguma questão que você venha a modificar na sua vida, tá? Como eu disse, quando a gente tem esses processos de despertar, a rotina de vida vai mudar, os sonhos mudam, os projetos de vida mudam, muda tudo, né? Então, assim, esse passo que vocês estão dando na direção deste novo aqui sobre o portal, né? Vem trazendo realmente uma energia muito abençoada de sucesso e no melhor estilo está escrito nas estrelas. O que eu quero dizer com isso? Está escrito, é para ser. Não há uma folhinha, né, sequer que caia de uma árvore sem que não seja da vontade de Deus Todo-Poderoso. Então, assim, é para ser. Tá? Isso não é por um acaso. Inclusive, se você precisava de uma confirmação, né, desse acalento no seu coração, então esteja totalmente tranquilo de que a leitura vem corroborando com isso, vem como uma grande mensagem do divino confirmando isso, tá bom, meus queridos? E mostrando aqui, olha, a questão do início, né? Então aqui vem trazendo um portal para vocês, a energia do 1. Então fica confirmado para mim sobre essa questão. Então assim, daqui para cá, como eu havia dito, finalizou certas coisas e existe um novo caminho que vocês estão trilhando. E daqui para frente, essa abertura, tá? E me chama a atenção essa questão das flores aqui para vocês, tá? Então, assim, estamos falando de resultados, estamos falando de ver o dinheiro, estamos falando de ver a prosperidade, sabe? E isso é algo que proporciona muita harmonia, muita satisfação, muita realização, principalmente não só para você, mas também para aqueles que estão com você, aqueles que estão nesse abraço, né? Eu gosto muito dessa representação aqui, especialmente nessa carta, porque traz uma comunhão, né? Traz uma família, uma comunidade, traz uma egrégora, assim como nós, né? Nós somos uma grande família de luz, nós somos uma grande família de amor, a gente vai se amalgamando através dos laços de amor, né? E aqui mostra essa união e essa energia, né? Olha que lindo isso, que sacada, sensacional. Essa energia promove esse florescimento, né? Tudo é energia, tudo é frequência, tudo é vibração. E uma árvore, com certeza, percebe isso, né? E ela fica super exuberante. Aqui seria uma roseira, né? Linda demais. Tá bom, meus queridos? Então aqui mostrando esse início super favorável para vocês. Então eu vou entrar na vossa leitura aqui falando primeiramente sobre esses pontos com relação ao sucesso, com relação à realização, e depois nós vamos falar sobre essas questões que ficaram para trás, tá? Que é importante por quê? Porque para cada um de vocês, vocês estão num momento. Então uns ainda estão na finalização, outros já começaram a voar com o barquinho, e outros já deram um passo e já estão numa outra realidade, né? Já estão vivendo uma outra coisa, já fizeram esse estudo, já avaliaram, já tomaram a decisão e já estão num outro caminho, né? Aqui é sobre isso, aqui é outro caminho, tá? Então, assim, eu vou primeiro falar para vocês sobre essa questão de vitória e de sucesso e aí nós vamos avaliar essas outras questões, porque para aqueles que às vezes não estão vibrando nessa energia solar de dinheiro, de realização, é importante que você saiba
o que pode estar acontecendo. E a leitura vem como um farolete, né? Ela vem como uma super luz para vocês, tá? Então vamos lá, meus queridos. Esse momento, tá? A partir dessa escolha, e aqui é um movimento muito próprio de cada um de vocês. Então, assim, aqui me vem muito sobre essa questão de uma música. Então, assim, são vocês escutando a música dos vossos sagrados corações. O que eu quero dizer com isso? Eu vou fluir mediante a minha música, entende? Então são vocês afirmando isso. E isso traz uma liberdade, né? Isso traz uma tônica completamente diferente, tá? Então a partir desse ponto em que dá esse clique, vira a chave, iluminou, literalmente como o sol aqui, né? Incrível as sincronicidades. E aí você fala assim, nossa, eu tô seguindo por uma música aí que essa música não tem nada a ver comigo não, então eu vou seguir agora pela minha música. Então esse novo momento marca escolhas que vão fluir mediante essa sintonia, aqui também em conexão com uma autoridade, tá? E um pulso firme. Eu quero dizer com isso, é rédea firme para fazer acontecer. A liberdade, ela vem conquistada através dessa autonomia, tá? E mostra que vocês já vêm aí nessa jornada, né? Com muita força, com muita resiliência para fazer isso acontecer. Na verdade, isso já era meio que um chamamento, né? Já estava ali pulsando dentro de você para que isso realmente chegasse naquele ponto ápice aqui. Tá? Então vem uma energia mental extremamente favorável, principalmente no que tange a fazer um planejamento e a avaliar certas coisas, então avaliar dentro de um ponto de verdade, de honestidade, de honra, de sinceridade, são aqueles pontos em que a gente vai ter que avaliar certas questões nas nossas vidas, então isso vai e isso fica. Esse estilo de vida que eu estou vivendo, vai comigo para o novo ou não vai? Certos relacionamentos, quem vai ficar, quem não vai, né? Então, assim, é literalmente aqui, delimitar através, aqui vem uma energia de espadas, né? Então, assim, delimitar através de um marco como Excalibur, né? Então, tem a espada lá, na forma tradicional que a gente tem aqui, que a gente tem para estudo do sistema Rider-Waite-Smith, ambos, tanto o rei e rainha de espadas, estão com as espadas em punho, né? Então, assim, vem sobre essa precisão e essa delimitação de um marco, né? Então, assim, daqui para frente tudo vai ser diferente, né? Literalmente com relação a isso. Então, assim, e não tem como ficar olhando para trás. Então, assim, cortei, delimitei certas coisas e eu vou daqui para frente. Esse passo que vem através de um planejamento, ele vai realmente, ele é arrojado, ele é algo que vai fazer você sair um pouco da zona de conforto, mas ele parte de uma base estável, tá? Essa energia do 4 aqui para vocês. Então, como eu disse, tem muita estrutura nesse movimento para vocês e me chama a atenção aqui essa questão da estrutura, porque ambas as pessoas estão sentadas aqui nessa posição de pernas cruzadas, né? Então, aqui no yoga, a gente trabalha de forma muito ativa um chakra em específico, que é o chakra da base, chakra raiz, que é um chakra que vai dar exatamente, olha, a raiz de uma árvore, as raízes, né, de uma árvore. Então, ele vai trazer essa sustentação. Então, veja que é o 4 da base, com o alicerce do chakra, as raízes aqui para que as coisas possam crescer e possam se edificar. Então, veja que vocês não estão de forma alguma desamparados e sem alicerce, tá? O alicerce, ele é fundamental, essa rocha aqui também linda, né? Que está dando essa sustentação para que você possa vislumbrar aí um novo horizonte. Independentemente do que quer que seja aqui para vocês, mostra um movimento autônomo, independente, livre, tá? Com muita força interior, com muita força de vontade, tá? De seguir mediante aquilo que te inspira, aquilo que te ilumina, aquilo que te traz fé, aquilo que te renova, porque aqui vem muito daquela energia, daquele mantra, eu deixo ir para o novo vir. Inclusive, vamos fazer este mantra, esse mantra é épico aqui do canal, né? Então, eu deixo ir para o novo vir. Eu deixo ir para o novo vir. Tá? Então esse mantra fica como prática também para vocês, porque tem essa energia de renovação. Eu preciso deixar ir certas coisas
para que o novo se faça na minha vida. E esse novo aqui para vocês vem trazendo, vamos supor que seja trabalho. Então é aquele trabalho que você vai para o trabalho e não faz mais sentido. Então existe todo um planejamento para que você sinalize, por exemplo, que você se coloca no mercado procurando outras coisas. Então aqui podemos estar falando de oportunidades de trabalho para vocês. E aí você vai pegar esse outro trabalho dentro dessa outra empresa. Entende? Aqui com relação ao contrato também está bem favorável isso, tá? Como vocês estão partindo de um ponto de muita honestidade, de muita veracidade, eu vejo aqui vocês assinando novos contratos, tá? Se for mudança de casa, favorável para que você então tenha um contrato muito bem feito, muito bem redigido, e isso se faça de uma forma boa, sabe? De uma forma tranquila, de uma forma fluida. Tem muita honestidade aqui permeando as vossas relações neste momento, então seja relações de trabalho, seja relações financeiras aí que vocês possam estar lidando, tá? E também relacionamentos de toda sorte aqui, tem muita honestidade, tem muito de, sabe, ser dito partindo de um ponto de verdade, partindo de um ponto de entrega, partindo de um ponto, sabe, de altruísmo, de amor, de verdade, de elegância na hora de posicionar as palavras, de colocar as palavras, tá bom, meus queridos? Então aqui, essa perspectiva nova vem trazendo muita satisfação, muita realização, bênçãos para vocês, sucesso. Então é sucesso nesse novo local que você está indo morar. Tem uma construção de casa aqui para vocês, tá? Então pode ser que vocês estejam aí realmente fazendo mudanças, até assuntando aí outros lugares. Então pode ser que seja, assim, um sucesso, né? E uma vitória para você ter conseguido sim comprar essa casa, alugar este lugar para você trabalhar. Tá muito favorável. O que quer que seja que esse sucesso, porque cada um de nós tem um sonho, tem uma vontade, tem um desejo do seu sagrado coração, independentemente de qualquer que seja esse fator para vocês, né? Essa definição de sucesso neste momento é sim sobre a satisfação de um caminho trilhado com muita resiliência, com muita determinação, porque isso já mostrava todo um esforço, toda uma dedicação sendo feita, e com esse momento do despertar, realmente você fala, nossa, não dá mais, né? Existem algumas coisas que eu tenho que repaginar na minha vida, que eu tenho que remodelar na minha vida, né? Então aqui mostra bênçãos para vocês, para que essas conquistas se façam, né? Qualquer que seja esse seu sucesso, né? Como eu falo para vocês, para mim sucesso é entregar uma leitura que possa fazer, né, chegar como um pontinho de luz, chegar como esse sol brilhante nas vossas vidas, né? Se eu consigo tocar de alguma forma como essas estrelinhas, né? Se eu consigo deixar uma estrelinha aí no seu coração, dourada, brilhante, nossa, eu já estou super feliz, né? Então isso para mim é sucesso, é poder contribuir positivamente com aquilo que eu tenho para ofertar para o mundo, né? A minha intenção verdadeira de ajudar. Então é isso que vem aqui, né? As vossas intenções dessa definição de sucesso. É sucesso no trabalho? É sucesso dentro de um relacionamento? É sucesso, é vitória, é se sentir aqui também. Aqui tem um quê de um... não é ego, tá, gente? Mas sabe aquele momento em que você exibe seus troféus, sabe? Você exibe as suas conquistas, né? E dentro dessa conexão com a água, fica muito bonito isso, né? Então, assim, é aquele momento em que você fala, poxa, que legal, sabe? Que legal que eu me arrisquei, que legal que eu dei esse passo, porque o resultado é muito positivo, sabe? Eu consigo ver isso. Então, você olha e você fala, nossa, que demais, né? Eu tenho um exemplo disso, assim, de uma coisa muito legal, que só para exemplificar, tá, gente? Isso não é ego, não, porque... não tem nada a ver com isso, mas é só para exemplificar, sabe? Uma das minhas formações, eu me formei com honra ao mérito, e foi algo assim surreal, tá? Para o tanto que eu, né? Nossa, eu cheguei lá no final, só Deus, quem me conhece sabe, né? O quanto que eu cheguei lá assim, no limiar do cansaço, da fadiga, do estresse, de tudo aquilo que você pode imaginar, né? Na carta original que a gente tem, né, como referência do sistema Rider-Waite-Smith, só para vocês terem uma ideia, é o 9 de paus. O 9 de paus mostra uma pessoa machucada, mostra uma pessoa, né, toda ali já sofrida, com todo o passo, né, que ela veio construindo na vida. Então, assim, eu cheguei lá na reta final, né, para receber minha medalha daquele jeito, né, só o pó. Mas eu cheguei.
né? Então, assim, mostra toda uma satisfação. E quando eu olho aquela medalha, eu lembro de tanto aprendizado. Então é isso, sabe? É exibir os troféus, mas não exibir no sentido do ego, no sentido da satisfação. Falei, poxa, aquela honra ao mérito que está lá é mérito mesmo, entende? São honras e glórias por todo um caminho trilhado com verdade, com amor, com, com altruísmo, com caráter, com inteligência, sabe? E é isso que vem aqui para mim, para passar para vocês, tá? Me lembra muito de um momento bem desafiador e tudo que a gente pode, né, conseguir conquistar mediante os nossos esforços e mediante o fato de nós nos colocarmos dentro da verdade de quem nós somos. Tá? Então aqui para você está sensacional essa energia, o sol brilhando, tá? A energia da carta da estrela aqui também iluminando vocês. Então assim, tá perfeito em fato de você tomar essa atitude e abrir a porta, sabe? Para alguns de vocês é isso, é mudança de casa. Eu vou abrir as portas e vou seguir um outro direcionamento, tá? Existe uma comunhão aqui com pessoas que realmente vão vibrar dentro da mesma energia. Lembra do que eu falei? Que a planta sente essa vibração? Para alguns de vocês é isso. É vibrar dentro de uma comunhão, dentro de uma comunidade, dentro da mesma energia. Seja no trabalho, seja em casa ou em qualquer outro lugar. Tá? Então tá muito bonito esse momento para vocês e muito abençoado. Aqui também vem uma energia de orações atendidas. Tá? Sucesso, vitória, realização, perfeito. Existem coisas que estão ficando para trás, agora eu vou entrar dentro daquele aspecto para vocês, tá? Do real motivo, o que está acontecendo aqui, tá? Existem questões emocionais aqui que estão privando essa liberdade do ser. E agora, quando você realmente deixa certos cenários, né, realmente você vê o tanto que você poderia alçar voos grandiosos aqui, porque tem muita inteligência, tem um pensamento muito afiado, tem um pensamento muito veloz, muito rápido, né? E você se vê com tantas oportunidades, tantas coisas que você poderia estar fazendo, né? Você olha para isso, né? E você fala assim, nossa, mas eu não estou conseguindo. E aí o que precisa fazer? Precisa realmente, e aqui tem até o passo a passo, né? Do 8 para o 9. Então assim, eu preciso liberar certas construções emocionais que às vezes nós vamos construindo, preciso liberar certos bloqueios, pode ser que tenha uma ação ou uma interferência da família, no sentido de que às vezes possa existir um apego emocional com relação a isso, tá? Ou às vezes para alguns de vocês é aquela perspectiva que às vezes certas pessoas da família, tô usando a família, mas não é em todos os casos, tá? São em alguns para vocês. Mas às vezes a família vai falar assim, poxa, mas como é que você vai tomar uma atitude dessa? Né? E aí isso tem um peso muito grande, né? Os laços familiares, enfim. Isso tem um peso muito grande em cima dessa sua decisão. Mas o que importa é a forma como você está se sentindo. Se você se sentiu blocada, né? Blocado, estagnado, e não consegue ter essa... né? Aqui os pássaros abrem o chakra cardíaco, né? Então assim, se bloqueou o chakra cardíaco, você não está conseguindo fluir, olha essa abertura aqui, né? É realmente um momento de mudar. E mostra que vocês escolhem essa mudança, tá? E escolhem tomar essa atitude que, embora aos olhos dos outros seja como, nossa, mas você está se arriscando, né? Para você vem como algo no sentido de, isso para mim não é risco, isso para mim é inovação, isso para mim é seguir mediante a canção da minha alma, a música da minha alma, aquilo que ressoa dentro do meu coração. E é a minha vida, né? Lembrando sempre, né, meus queridos, que todas essas mudanças e essas atitudes, sempre que é importante a gente avaliar, porque nós não estamos numa leitura particular, né? Então é sempre importante a gente ter essa perspectiva, essa ciência de que não é uma leitura, né, que é específica para uma determinada pessoa, uma leitura para a egrégora do signo de Escorpião, tá bom, meus queridos? Então é preciso avaliar e ponderar, né? E aquilo que eu sempre falo para vocês, né? O movimento é sempre diligente, então é importante que sempre a gente possa pensar e nunca ser pensado, tá? Eu sempre defendo isso, sempre falo isso para vocês. Pense com a sua cabeça, jamais seja pensado, tá bom, meus queridos? Então aqui pode ser que seja sobre uma questão em que você às vezes vai ter essa interferência
por conta da família, às vezes pode estar envolvendo dinheiro e você quer uma coisa mais leve. Isso vai te trazer tão mais dinheiro até do que, né, de repente você fala, poxa, mas você vai largar esse trabalho e aí? Você está se arriscando e, sabe, às vezes pode ser algum tipo de opinião com relação a isso, tá? Mas eu vejo vocês aqui muito melhores neste novo cenário, tá? É claro, existe um planejamento, existem cálculos aqui, então coloca na ponta do lápis, avalie, veja se é isso mesmo, né? Porque aqui não é, como eu disse, arriscar no sentido de se colocar em risco, né? Mas é um movimento muito arrojado mediante aquilo que você vê que expande e não que retrai, né? É importante isso. Então, um momento muito favorável para aberturas aqui para vocês e vocês estarem descortinando, como essa carta traz, né? Descortinando novos horizontes. E como eu disse, o resultado aqui tende muito ao positivo, trazendo esse brilho solar, energia das estrelas, mais estrelas aqui para vocês, tá? Então tem a ver com um período de reconhecimento, de sucesso, de vitória, de realização para vocês, tá? Muita satisfação também, como eu falei, né? É honra pelo mérito das suas escolhas, né? Então, como eu usei o exemplo aqui para trazer para vocês, né? Então, assim, é uma satisfação, sabe? Não é o troféu em si, mas é o que aquele troféu representa, né? O que aquela medalha, quando eu olho, me faz lembrar e me faz olhar todo um caminho que eu percorri em meio a um curso, que é um curso, pelo menos na minha sala, né? Era um curso majoritariamente na presença de homens, né? Eu era praticamente, na minha turma, eu acho que eu era a única mulher, né? Então, assim, na minha turma, eu fui a única mulher. E a única mulher a se formar com honra ao mérito. Então, assim, para mim isso tem um peso absurdo, porque só eu sei o que eu passei, né? Então, assim, é só para exemplificar e trazer para vocês que quando a gente olha para uma determinada conquista, e aqui tem muita conquista para vocês, e pode ter medalha aqui também, tá, gente? Podem ter prêmios, podem ter aquele quadro de melhor, sabe, melhor colaborador. Se preparem para isso, tá? Porque aqui são vocês sob a luz dos holofotes. Em algumas situações, vocês vão receber premiações, vocês vão estar sendo colocados aí em pontos de destaque, valorização, tá? Então, assim, é muito importante quando a gente olha para isso e a gente fala assim, nossa, que legal, né? A trajetória, a gente se lembra e isso é algo que até me emociona para falar para vocês, né? E, gente, eu tenho coisa para contar que dá para fazer um livro. Dá para fazer um livro da minha história. Vamos lá. Eu vou tirar uma mensagem para vocês com este deck de oráculo. Ele vai trazer os chakras que estão sendo ativados aqui na vossa leitura, tá? E aí nós vamos fazer todo aquele conjunto de práticas que eu faço com vocês. Então vamos lá, vamos ver o que mais que vem para vocês do signo de Escorpião. Signo de Escorpião, o que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? E aqui é muito disso, né? De se manter muito firme, muito convicto e aqui importante, tá? Falta muito pouco para vocês conseguirem, né, essa liberdade, né? Isso é algo que já vem sendo trabalhado, né? E aí quando vem esse processo de iluminação, realmente as atitudes são tomadas. Às vezes são coisas que a gente já veio nutrindo, né? Já vem trazendo aquilo há algum tempo, mas aí chega aquele ponto em que, sabe, acionou o interruptor e aí não tem jeito, né? Não tem jeito. E isso é mérito todinho de vocês, tá? Todinho de vocês. A ação aqui é independente, é autônoma, é livre, tá? Mostra todo um caminho, toda uma trajetória de vocês. De muita coragem, de muita determinação. Cor mais agem, a ação que vem do coração. Signo de Escorpião. Vamos lá. Olha, perfeito com esses tons de laranja. Tem muitas cores quentes aqui na vossa leitura, né? Vamos lá. O que mais, os queridos regidos sob o signo de Escorpião?
precisam saber para este momento das vossas vidas. Gostei das cores. E vamos lá. Vamos fazer as práticas. Os mantras fazem parte, tá bom, meus queridos? Então, todos estes mantras que nós estamos fazendo, é até o nosso último mantra também que eu vou fazer no final da leitura com vocês, eles fazem parte, tá, desse pacote de luz que eu trago para vocês. Então, vamos lá? Vamos ver. Olha, o laranja veio aqui, hein? Perfeito. Ai, o meu cristal favorito, tá? Meu cristal favorito. E esse exemplo que eu dei para vocês, pode ser que alguns de vocês até estejam passando por isso, tá? A questão de curso, ou questão de, sabe, aquele push hard, sabe, aquele final push, né, aquele gás final que você tem que dar para você conseguir aquilo que você deseja, tá? E eu digo para vocês que vocês estão sendo muito abençoados e muito protegidos. Eu falei logo no início da leitura, protegidos, né, é para ser, está escrito nas estrelas, tá? Aqui o Agnya Chakra, o nosso terceiro olho, ponto entre as sobrancelhas, perfeito com a energia da iluminação, tá? Eu vou colocar só mais um chakra aqui para vocês, tá? Porque tá perfeito. E aqui o chakra esplênico, Sahasrara Chakra. Antes deles, eu vou colocar então na sequência para vocês. Então vamos lá. São 3 chakras para vocês estarem trabalhando. O primeiro deles, o Sahasrara Chakra, chakra esplênico, que vai trabalhar no laranja. Aí, mais para cima na sequência, o plexo solar, Manipura Chakra. Eu acho que eu falei errado o nome do chakra, gente. Peraí, vamos fazer de novo. Então, Swadhisthana, agora sim, Swadhisthana Chakra, tá? Que vai trabalhar com o laranja. Agora vai. Então, vamos lá. Swadhisthana Chakra, que trabalha com o laranja. Na sequência dele, o Manipura Chakra, para a gente trazer essa energia solar lindíssima para vocês, que aí vou deixar para vocês o amarelo juntamente com os tons de ouro, então trabalhe com o metal ouro. E, por último, mas não menos importante, exatamente o terceiro olho, Agnya Chakra. E aí nós vamos trabalhar com essa cor, que é um tom de azul que está dentro, ele faz essa ponte de conexão do azul turquesa para o roxo. Então eu chamo de azul índigo, tá bom, meus queridos? Então vocês vão ter aí 3 cores para estarem trabalhando e um metal. Então amarelo, laranja, azul índigo e o ouro. A ideia é que vocês trabalhem, eu já vou ler essas mensagens para vocês. A ideia é que vocês trabalhem com estas cores, colocando elas em tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia, da sua vida. Então, por exemplo, flores, acessórios, objetos de decoração, cristais. Se você tem alguma peça em ouro, utilize. Pode utilizar a pirita no lugar do ouro, que também é sensacional, tá? Vai ser super bem-vindo. E a ideia é que você incorpore essas cores também nos seus alimentos vibracionais. Então, por exemplo, para trabalhar com o azul índigo, a blueberry. Para trabalhar com o laranja, agora a gente está numa época sensacional, né? Você pode usar o caqui, tem o mamão, pode utilizar a laranja, e aí o amarelo, banana, abacaxi, enfim. Tragam estes alimentos para as suas refeições, alimentos vibracionais. Isso vai ajudar com que você se conecte com as energias desta leitura. Isso faz parte de uma visão pioneira que eu tenho sobre o campo do tarô, e a ideia é fornecer elementos práticos para que vocês possam ativar as energias desta leitura. Isso é uma visão totalmente revolucionária, visionária que eu trago dentro da área do tarô, e isso tudo é pautado em formações acadêmicas, cursos de especialização, de formação e também toda uma experiência prática de vida vivida que eu trago para vocês com uma única intenção, de contribuir positivamente, de ajudar, de auxiliar, porque sempre que você for trazer um elemento que seja de tudo isso que eu trouxe para vocês, você vai estar ativando as energias dessa leitura. Dessa forma você potencializa esse brilho, esse sucesso, esse senso de vitória, de satisfação, de honra aos seus méritos, Escorpião, para as vossas vidas.
Tá bom, meus queridos? E tudo isso é pautado em saberes científicos, tá? Tudo isso eu trago respaldada pela ciência, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com essa carta que eu sou... Não, vou deixar por último essa, eu vou fazer essa. Eu amo olho de tigre, gente, é um dos cristais assim que pra mim, né, ele tá aqui presente comigo, adoro o olho de tigre, vou deixar até aqui pra vocês. O olho de tigre realmente é um cristal maravilhoso, deem uma pesquisada sobre o olho de tigre e aqui, olha, eu vou dizer pra vocês, energia, tá, que vem muito forte, proteção, sensacional e também para a prosperidade é um cristal excelente, tá? Aqui, terceiro olho, a fluorita, também um cristal muito bom para se trabalhar. Destino, olha isso, gente. Siga os seus instintos, eles levam você para a verdade. Perfeito, né? E a energia aqui dos pássaros que vem trabalhando dentro dessa verdade, e eu falei sobre isso, o arquétipo que vem aqui para vocês, né? Os dois arquétipos que vieram, né, de cartas da corte, vieram falando sobre essa verdade, sobre essa inteligência, o espírito de verdade. Siga os seus instintos. Lembra do que eu falei? Da música, da canção da sua alma? É isso, né? É a sua vida, é você que cria o seu próprio destino. William Shakespeare já falava sobre isso. O destino não está nas estrelas, o destino está nas nossas mãos, né? É para ser. Com certeza tem todo um respaldo aqui do universo. É para ser, mas são vocês que estão traçando isso, mediante todo um empoderamento, mediante toda uma autonomia. Que lindo! Aqui então o chakra esplênico, que eu trouxe para vocês, trabalhando com laranja. Aqui o cristal, a pedra é olho de tigre, paixão. Perfeito. Transmute o seu medo da mudança na excitação da mudança. Então não é o medo da mudança, é a excitação, é a aventura, né? É aquilo que vem de novo para mim, de melhor, né? Então é sobre essa alegria, é sobre essa expectativa positiva, né? Sobre todo o sucesso, sobre vislumbrar todo o sucesso, tudo de melhor que tem para vocês, tá bom, meus queridos? Eu vou deixar assim, olha, com a bênção aqui, né? A energia do olho de tigre para vocês com todo carinho. Escorpião, que mensagem linda, que leitura linda, eu tô super feliz de poder entregar essa mensagem para vocês e eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem possa chegar aí no seu coração como um bálsamo de luz, assim como este sol, que possa ser luz na sua vida neste momento e possa sempre te trazer muita inspiração, meus queridos. Escorpião, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E convido você agora a unir o seu coração ao meu, nós vamos juntos, corações unidos, realizar o nosso mantra luz para o ano de 2026. A gente vai juntinho até o dia 31 de dezembro. Este mantra também faz parte desse pacotão de luz, ele também faz parte da sua prática diária. A ideia é que você trabalhe com ele também pela manhã, todos os dias pela manhã você pode estar realizando todo este conjunto de práticas que eu trouxe para vocês, tá? Escolhe uma das cores em alguma coisa, uma roupa, um acessório, né? E bora lá viver o seu dia trazendo, ativando toda a frequência positiva dessa leitura para as vossas vidas, tá bom? Vem comigo, vamos juntos? E eu conto com você e convido você a escrever aqui embaixo nos comentários para que a gente possa superativar essa linda energia, combinado? Vem comigo? Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. E o decreto está feito. E assim é.